Já parou para pensar que o único erro na composição de preços unitários pode estourar o orçamento inteiro da obra? E pior, que esse erro pode ser seu? Hoje eu vou te mostrar o que é uma CPU, ou seja, uma composição de preço unitário, é o verdadeiro DNA do orçamento e como entender isso pode evitar prejuízo, gulosa e dor de cabeça em qualquer contrato. Na prática da engenharia, o que mais gera aditivo e atraso não é a obra em si, é o orçamento mal feito. A origem do problema está numa composição mal montada. Muita gente copia tabelas prontas, copia a composição da internet, usa Synapse sem adaptar e depois não entende o porquê a conta não fecha. Afinal, se a produtividade muda de obra para obra, por que suas composições seriam sempre iguais? Composição de preço unitário é a descrição completa de tudo que você precisa para executar uma única unidade de serviço. 1 metro quadrado de concreto, 1 metro quadrado de reboco, 1 metro quadrado de tubulação. E ela precisa responder sempre 3 perguntas simples. O que vou usar? Quanto eu vou usar? E quanto isso vai me custar? E para isso precisamos de alguns itens que formam as parcelas da composição. São elas insumos, que são os nossos materiais, mão de obra e seus encargos, e os equipamentos. Bom, os materiais são os insumos básicos da execução. Um exemplo seria a composição de concreto, na qual traz cimento, brita, areia e aditivos como materiais dessa composição. Já na mão de obra, entra um ponto em que muita gente ignora, a produtividade. Um pedreiro, por exemplo, fazendo uma alvenaria estrutural, produz cerca de 8 a 12 metros quadrados por dia, dependendo da logística da obra. Se a obra é repetitiva, o cara acaba voando. Se é cheio de recortes ou com plantas personalizadas e diferentes, ele acaba tendo uma trava. Já reparou como o mesmo pedreiro pode produzir o dobro quando tudo está organizado? Bom, incrementando ao valor da mão de obra, que seria os encargos. Por sua vez, entra na composição muitas vezes como a própria parcela da mão de obra, que acaba dificultando sua detecção. Temos dois tipos de encargo. Os encargos que representam itens como INSS, Sistema EFSI, FGTS, SECONS, repouso semanal e remunerado, feriados, 13º, licenças, faltas justificadas, férias, aviso prévio, indenização, entre outros, são os encargos sociais. E temos os encargos complementares, que é considerado custo como alimentação, transporte, seguros, exames, EPIs e ferramentas. Temos um vídeo no canal que entra a fundo na temática dos encargos e na mão de obra em si. Dê uma conferida. E por fim, a composição também inclui equipamentos como betoneiras, vibradores, serras mármores, ou em caso de obras de infraestrutura, temos redes cavadeiras, rolos compactadores, moto niveladora e por aí vai. Tudo calculado por custo horário, sendo levado em conta a depreciação, manutenção, o operador e combustível. Bom, agora deixa eu te contar onde a coisa estava pegando um pouquinho. A Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações, exige transparência total na formação de preços. Isso significa que as CPUs precisam ser detalhadas, rastreáveis e coerentes com a realidade do mercado. Todo orçamento público exige isso, em planilhas de custo, termo de referência, projeto básico e no projeto executivo. E aí entra você, engenheiro, assinando um RT. Se a composição está errada, você pode ter glosa, responsabilização administrativa, prejuízo para o contratante ou contratado, e dependendo do erro, pode até rechear um relatório de auditoria dizendo indícios de superfaturamento. Ou seja, as composições de preço unitário não são só técnicas, é uma responsabilidade legal, profissional, acaba assumindo. Então, se você quer fazer um orçamento sólido, competitivo e profissional, tudo começa pela composição de preço unitário. Ela é a base de tudo. Entender de composição te coloca quilômetros à frente na engenharia de custo. Vamos agora aqui entrar na Synapse, só para a gente ver previamente. Synapse Download. Só para a gente ver como que a Synapse traz as composições. Aqui, relatórios mensais, Synapse a partir de 2025. Vamos pegar aqui o último. Vamos abrir em PDF aqui, dezembro de 2025. Vai baixar. Bom, aqui a Synapse, quando baixa a Synapse aqui, ela vem e traz, a partir de 2025, está trazendo todos os estados, as composições aqui, composições e os insumos. Vamos abrir aqui de Goiás. Bom, traz a introduçãozinha, traz os encargos sociais sem desoneração, com desoneração. A gente também já explanou no vídeo falando de mão de obra. Vou deixar no card para vocês darem uma relembrada. Temos aqui os percentuais, né? De rigorista, do mensalista.
Aqui indica o mês de referência e a data de emissão desses custos. Bom, alguns links externos aqui, que a gente também já olhou em alguns outros vídeos. Metodologia e conceito, cálculos e parâmetros que a SINAP traz, vídeos específicos técnicas de insumo e algumas notas da SINAP. Bom, aqui ele traz a composição sintética fechada, né? Então, ela cheia, né? Alvenaria de bloco de concreto estrutural, 14, 19, 39, espessura de 14, resistência de 14 MPa, utilizando colher de pedreiro. Então, traz aqui a unidade, metro quadrado, sem desoneração, o preço e com desoneração. Esse aqui é só o sintético dela, só fechado. Análise referente a composições. Essa aqui que eu queria. Bom, essa aqui é a composição aberta nela, analítica. A gente tem aqui, por exemplo, o código dela, a descrição, piso podotátil de alerta ou direcional de concreto, assentado sobre argamassa. A unidade, metro quadrado. E aqui a gente vem, o ISIN é o insumo, então tem aqui o código do insumo e a descrição dele. Argamassa colante, AC2, a unidade dele em quilo, e aqui o coeficiente. Esse coeficiente é a quantidade, a unidade do item que é gasto para fazer apenas uma unidade da composição. Então, por exemplo, para fazer 1 metro quadrado desse piso, a gente vai gastar 8,62 quilos de argamassa colante AC2. E por aí vai, rejunte cimentício, gasta 0,24 quilos de rejunte para fazer 1 metro quadrado do piso podotátil. O próprio piso aqui, as dimensões dele, 40 por 40, espessura de 2,5. Para fazer 1 metro quadrado, são gastos 6,4375 unidades do piso, para fazer 1 metro quadrado desse piso. E aí, temos aqui já a mão de obra, pedreiro e o servente, que para fazer 1 metro quadrado desse piso, são gastos 0,639 horas pedreiro e 1,279 horas de servente. Aqui eu falei que esse ISIN significava insumo, então é o material pronto em si, né? Ele não se desenvolve em mais itens. Já esse que tem um Czinho, quer dizer que ele é uma composição. No caso aqui a gente chama de composições auxiliares. É uma composição dentro de outra composição. Então, por exemplo, esse pedreiro aqui, vamos ver se vamos essa composição dele. O que chega no custo, né? Aqui não tem custo, assinado, né? Até tirou esse aqui que ele está trazendo. Ele traz uma planilha só, com todas as descrições das composições, e o preço depois está separado por estado. Então, vai chegar num custo aqui de cada estado, né? Esse pedreiro, vamos achar aqui, agora vai, já tem todas as composições. Vamos ver se aqui. Até que não acha essa do pedreiro aqui, não, vamos pegar uma de argamassa aqui, vamos ver se acha ela mais fácil. Aqui, ó, aquele item lá tinha argamassa com uma composição auxiliar, e ela aqui já tem a composição dela, então dentro dela tem mais outra composição, então o negócio é uma escadinha, né? É uma composição dentro de outra, que tem de outra, tem de outra, para chegar no preço final do serviço cheio, para levar para o orçamento em si, né? Então, por exemplo, fazer um metro quadrado daquele piso, a gente precisa de, vamos chutar no caso aqui, precisaria de tantos metros cúbicos dessa massa. Então, ou, por exemplo, fazer um reboco, sei lá, para fazer um metro quadrado de reboco, eu vou gastar meio metro cúbico de argamassa, chutando aqui totalmente. Então, para fazer esse meio metro cúbico de argamassa, nesse traço, a gente precisaria, né, dessa betoneira, até traz aqui a descrição de betoneira de 400 litros, então traz essa betoneira. Aqui já tem, como podem ver, é uma composição, então tem os seus custos em si, para chegar aqui no valor da hora produtiva e da hora improdutiva. O operador em si, cimento e areia. Então, temos a classe ali dos materiais, que são os insumos, da mão de obra e dos equipamentos. Então, para fazer uma composição, a gente tem esses 3 itens. E aí eles podem se repetir várias vezes, dependendo do serviço que vai ser feito. E, após a gente fechar, juntar esses 3 itens, fechar uma composição, essa composição ainda pode ser usada como composição
auxiliar para um novo serviço. Então, pode ser que algum serviço acaba precisando de várias composições auxiliares para fazer ele, no caso. Aqui na Sinap, eles mudaram um pouquinho agora, mas se a gente baixa... Deixa eu baixar o Excel aqui. Vai ser mais fácil ver questão de preço, como é que eles colocam. Mais fácil de entender do que... Atenção, vamos ver aqui, referências. Bom, quando a gente baixa aqui e abre aqui a planilha, temos aqui um menuzinho que tem, né, algumas informações do que a planilha traz. Então, insumos, composições sem desoneração, com desoneração, e analítico com custo, que vai ser essa linha aqui. Então, vamos aqui no analítico antes. A gente tem as mesmas composições voltadas no PDF. Tem o serviço com o seu código, as composições e os insumos dentro dele. Além disso, as unidades de cada um e o coeficiente, quanto usa quantitativamente de cada item desse. Quando a gente quer pegar a questão de custo, a gente aqui pega o número da composição, e nesse analítico com custo, vamos colar ela aqui, e a gente vai escolher o estado que a gente está. Eu, no caso, estou em Goiás, aqui em Goiás. Então, esse piso aqui, podotátil, foi o que a gente olhou lá, o servente, o pedreiro, são composições auxiliares. O piso, o rejunte e a argamassa como insumos. Temos aqui a unidade de cada um e o coeficiente, que é o quantitativo gasto. Além disso, temos aqui o custo unitário, que ele traz quanto custa de cada item de forma unitária. Então, uma unidade, 1 quilo, 1 hora. E aqui o custo total, que seria o custo unitário vezes a quantidade gasta para fazer 1 metro quadrado desse piso. E totalizando o valor total. Então, 1 metro quadrado do piso podotátil custa 177,95 centavos. O valor do metro quadrado de forma unitária. Aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui o pedreiro, né, na composição auxiliar, a gente vem aqui e cola ele aqui. A gente vem ter aqui com o pedreiro com encargos complementares. Então, é o custo de capacitação para pedreiro, EPI, ferramentas, seguros, exames, transporte, alimentação e o valor da hora em si do pedreiro, o salário dele. Então, quando você vai considerar, por exemplo, hora de mão de obra, não é apenas considerar o custo do valor que você vai pagar de salário para a pessoa. Tem que considerar todos esses outros gastos, né? Esses outros demais custos, como alimentação, transporte, exames, seguro, ferramentas, EPI, que geralmente é uma coisa que o pessoal compra caixas fechadas aí e acaba saindo um pouco, perdendo essa noção do custo que isso tem na hora de cada profissional. Então, é basicamente isso. Vamos abrir um aqui só. Vou pegar aqui um concreto. Né? Concreto 25. Vamos pegar só ele aqui. A gente vê a questão dos equipamentos. Igual aqui, para fazer 1 metro cúbico de concreto FCK 25. A gente vai usar de insumo areia, cimento, brita, mão de obra, servente e operador de betoneira. E a betoneira aqui, a hora produtiva e a hora improdutiva dela, como composições. Vamos abrir aqui a hora produtiva. Como a gente abriu na mão de obra, vamos abrir aqui uma composição auxiliar da betoneira. Então, por exemplo, para fazer o cálculo, para chegar no cálculo de 2,19, o valor unitário da hora produtiva, custo do horário produtivo dessa betoneira, temos aqui várias parcelas, que aqui no caso seriam materiais de operação, manutenção, os juros e a depreciação. Aí pode ver, todas são composições. Então, vou pegar aqui, depreciação, que é ele mostrando como que ele chegou nesse valor de 0,31 centavos por hora de depreciação dessa betoneira. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, que ele mostra aqui. Então, para ter o valor de 0,31, ele pegou o custo da betoneira total cheia. Então, a betoneira é como se fosse comprar ela nessa descrição. Temos o custo dela aqui para aquisição de 4.850. Só que o coeficiente de depreciação, então, 0,00064 unidade de betoneira é o custo da depreciação dela. E isso serve para os demais. Então, quando a gente fala de composição auxiliar, a gente começa uma composição seca dessa aqui, que só vai ter insumo ou mão de obra,
né? E vai subindo para dentro de outro serviço. Então, eu calculo a composição de cada parcela da betoneira para chegar no preço horário produzido da betoneira, ou improdutivo dessa betoneira. Aí, na mão de obra, do mesmo jeito, vai somando até chegar a hora de cada mão de obra, junta isso tudo, equipamento, mão de obra e os insumos, a gente tem, junta tudo, pacotão, temos mais uma composição. E isso pode ser subsequentemente aí, repetir algumas vezes até chegar no serviço que precisa ser executado na frente do canteiro. E no final, por exemplo, vamos fazer uma calçada. Fazer uma calçada lá, X metro quadrado de calçada, a gente precisa de tantos metros cúbicos de concreto, e para isso precisa de tantas horas de betoneira, tantas horas de pedreiro, tantas horas de ajudante, além disso, de tantos metros cúbicos de brita, tantos metros cúbicos de areia, tantos sacos de cimento. Então, é uma escadinha que vai subindo até chegar no valor unitário, por exemplo, desse metro quadrado de calçada, que foi o exemplo aqui no caso.